Mais uma vez, boa noite, irmãos. Bom estar aqui nessa noite de volta. Estávamos aqui de manhã e essa noite retornamos para juntos glorificarmos o nome do Senhor. E é esse nome do Senhor que nos leva a todos os passos a refletirmos sobre quem somos nós, a nossa vida e o nosso caminhar com Cristo todos os dias. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o 4. Todos já acharam? Vamos ler então, vamos acompanhar. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações, nele se gloriarão. Porque o Senhor diz aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixe circuncidar para o Senhor. Circuncide o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem possa apagar. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por essa noite, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Fale ao nosso coração através deste texto que o Teu servo, que o Senhor mandou, que o Jeremias pudesse falar ao seu público sobre aquilo que Deus queria que o seu povo fizesse, que era a volta do seu povo para Ti. O Senhor nos ajude a compreendermos e a vivermos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, irmãos, quero compartilhar aqui esses textos, olhando no que Jeremias tinha falado através do Senhor com o seu povo. Olhando no contexto deste texto, nós podemos ver que Judá vivia num período de instabilidade política. Judá era pressionada por Império Assírio, Egito e Babilônia. Após a queda da Síria, e a Babilônia se tornou uma potência dominante, e Judá oscilava entre a aliança política desastrosa com o Egito e Babilônia. E os britânicos destruíram Jerusalém e levaram parte do povo para o exílio na Babilônia. Então, este era o contexto, né, quando vimos o livro de Jeremias. E aí nós podemos olhar como o povo vivia naquela altura. Geralmente, esse povo,
estava afastado da presença do Senhor. E com isso havia uma preocupação, porque se formos a olhar aquilo que Deus estava querendo com seu povo, que era libertá-lo de situações desastrosas, nós vimos aí os dominadores, não é? Nação, tribos, dominando contra outras tribos, e naquela altura isso estava se levantando. E autor desse livro é Jeremias, né? Filho de Eliquias, sacerdote de Anatote. É o período em que ele escreveu a sua função, né? Aproximadamente antes de Cristo, né? Em 626. E nós podemos também que naquela altura a situação religiosa, a cultura, as pessoas viviam na imoralidade. E sabemos que Deus odeia o pecado. Deus não gosta de conviver com o pecado. Apesar de ele enviar seu Filho, Jesus Cristo, para salvar aquele que crê nessa mensagem que ele estava trazendo. Como nós que estamos aqui, né? Estamos salvos em Cristo Jesus, porque cremos nessa palavra. E isso ninguém pode tirar de nós. Olhando para a situação desse povo, o povo de Judá, né? Que profundamente estava envolvido em idolatria, corrupção, né? Oprimia aqueles que eram desfavorecidos, havia injustiça, não é? E havia falsa religiosidade. As pessoas não eram aquilo que Deus queria, aquilo que Deus esperava que eles fossem. Se uma vez eles já foram, eles esqueceram-se e voltaram atrás. Isso já era um desafio que, naquela altura, estava se vivendo. Nós podemos imaginar numa situação dessa que, no meio de um povo corrompido, existiam pessoas que eram amadas por Deus. E a sua tolerância contribuía com esses que eram escolhidos no meio desse povo corrompido. Jeremias era um deles que recebeu essa mensagem para passar para o povo. Deus falando através de Jeremias. O intuito principal aqui era que esse povo voltasse para Deus. Voltasse para Ele. Lembrando que quem volta é porque esqueceu alguma coisa, não é verdade? Então, o povo tinha se esquecido do seu Deus. Deus estava dizendo, volte para o seu Deus. Jeremias denunciou os líderes religiosos, reis e povos, por confiarem em rituais vazios, alianças políticas, em vez de buscar a Deus como representante com coração sincero. Então, nós estamos vendo que esse povo, que em algum momento andou no caminho do Senhor, tinha sido desviado. Então, Jeremias denuncia. Sabemos que também quem denuncia é porque ele ouviu alguma coisa. Ele precisa falar.
E se não denunciar, às vezes tem momentos que gera o peso na consciência. Porque você viu a coisa acontecer e você não fez nada. E Jeremias estava trazendo essa denúncia para Deus, sabendo que Deus estava usando ele de tudo o que estava acontecendo. Pois bem. Então, Jeremias também é conhecido como o profeta chorão. Não é? Por causa da sua profunda compaixão pelo povo e pelo sofrimento que enfrentou ao ser rejeitado a sua mensagem. Então, você começa a ver alguém que chora, alguém que reclama, mas com uma confiança que era em Deus. Deus fizesse alguma coisa. Nós estamos vendo aqui uma posição em que o Jeremias estava convivendo com o povo, aquilo que estava acontecendo no seu dia a dia, ele via. Em outras palavras, ele vivia na carne, na pele. Então ele também servia. Deus via o que estava acontecendo, mas por meio dele, abrir a sua porta, falar. E Deus também usa por isso. Esses versículos, eu cheguei de dividir aqui em 3 partes. Primeira parte, versículo 1 a 2, nós vimos aqui, estamos vendo um convite ao arrependimento verdadeiro. Segunda parte, exortação à purificação espiritual, versículo 3 a 4. Na verdade, está em 2 partes. Não 3 partes, em 2 partes. E o tema que eu posso compartilhar aqui com os irmãos seria, o povo sendo convidado para voltar a Deus com arrependimento verdadeiro que gera purificação espiritual. Então, olhando naquilo que é tratado nesses textos, vamos interagir profundamente esses textos, continuando aí no nosso texto. Verso 1 diz: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover suas abominações diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão pentidas as nações e nele se gloriarão. Vamos lá, pensar, refletir esses textos. Nós estamos vendo aqui algumas palavras que podem nos chamar a atenção. Então, ele fala aqui um chamado direto para um certo público. Que esse público era o povo de Israel e de Judá. O chamado de voltar a ele com ênfase e sinceridade. Lembrando que o povo estava vivendo numa instabilidade espiritual, em que as pessoas tinham deixado de adorar a verdadeiro Deus. Adoravam imagens, não é? Eram idólatras de qualquer coisa. E que muitas das vezes não deixa também de nós vivermos alguns casos nossos que temos idolatrias em nossos corações. Às vezes tem
pessoas que têm idolatrias em bens materiais, que às vezes ficam obcecados, se eu não conseguir aquela coisa, eu não vou ser feliz. E muitas das vezes acaba se desviando da presença do Senhor. Se desejava de ouvir a palavra de Deus no seu coração, abandona, o coração não deseja mais. Mas fica obcecado daquela coisa que está sempre fervente no seu coração, para que, se eu não alcançar isso, então não serei eu. Em outras palavras, uma concorrência em adquirir alguma coisa. Mas aqui a concorrência que Deus estava dizendo que você votasse para Deus, o povo votasse para o próprio Deus, para que eles pudessem experimentar a graça dele. Mas, às vezes, o povo é difícil, por causa do pecado, seca os olhos, seca o entendimento para que esse homem possa deixar a palavra, aquilo que Deus fala, penetrar no seu coração e começar a fazer diferenças. Às vezes não quer. Aqui, olhando para isso, ele estava dizendo uma condição que ele estava colocando aqui. Se eles voltassem para o Senhor, qual seria a condição? O texto nos fala. Remoção das abominações, idolatria e pecado. Né? E o que poderia se evitar, né, nesse caso, instabilidade espiritual, infidelidade. Aqui, estamos vendo Deus convidando que eles voltassem para Ele, mas com uma condição. Talvez o pastor aqui sabe quais são as regras para ser um membro dessa igreja. O que é que precisa ser feito? E aqui, através de Jeremias, estava dizendo que é necessário que vocês deixem idolatrias, deixem abominações. Essa é a condição de você voltar para mim. Você voltando para mim, você então tem que deixar isso. E não só, mas também o próprio Deus deixaria acontecer isso. Que ele pudesse voltar tendo comunhão com seu Deus, o Criador. Mas também, olhando no próprio texto, ele disse, o próprio Deus ele faz uma promessa. Diz assim, vocês não mais andarão sem rumo. Olha, vocês são pessoas que estão sendo movidos de um lado para outro, cobiçando, idolatrando. Volta para mim, deixa essas coisas e vocês andarão no caminho reto, no caminho certo, no caminho da justiça e no caminho da verdade. O próprio Deus convidando o seu povo. Não era Jeremias que estava fazendo isso, era o próprio Deus falando. Mas quem ouvia, Jeremias que está falando. É o Jeremias que está falando. Não é simplesmente era ser usado.
Aí, quando nós entramos no verso 2, nós vimos que ele fala, se jurar em verdade, em juízo, em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão pentidas as nações, nele gloriarão, se gloriarão. O que ele queria transmitir aqui? Jurar o nome do Senhor em vão é algo que é abominável, inaceitável. Na minha terra, quando você faz alguma coisa para você ser acreditado, você tem que jurar. Às vezes tem, tem o termo que se usa assim, se eu fiz isso, que Deus me corte o pescoço. É muito comum ouvir isso. É para o quê? É para que aquela pessoa acredite que essa pessoa está falando a verdade. Não está mentindo. E isso trazia confiança naquela pessoa que era transmitida essa mensagem. E aqui no texto nós estamos vendo o que ele faz. Então, se jurar em verdade, em juízo e justiça, nós estamos ouvindo aí 3 palavras: verdade, juízo e justiça. Deus chama eles para essas 3 palavras, essas 3 componentes que eles observassem antes de tomar a decisão. Deus é justo, Deus é verdade e Deus é justiça. Justiça, verdade. E aqui, ao chamar isso, é que ele queria um povo correto, um povo arrependido e que olhasse por isso. Então, se alguém diz que eu estou voltando para Deus e não tem no seu coração, não tem justiça, não tem verdade, então seria algo que Deus poderia dizer: não, não é possível. Um coração arrependido em quê? Será aquele que é quebrantado e que olha para ele e diz: sim, eu sou pecador, mas quero viver na justiça do Senhor e em sua verdade. Então, lembrando que se formos a viver hoje, qualquer coisa que acontecer no nosso meio, a primeira coisa que nós clamamos é que queremos a justiça. Que a justiça seja feita. Mas imaginemos uma coisa aqui, se eu clamo a justiça e eu não faço a justiça. Alguém que pode clamar a justiça, mas também essa pessoa não oferece justiça nenhuma. E aí? Deus é fiel. Deus é amor com seu povo. Independentemente das circunstâncias, se nós estamos voltando para Deus com o coração quebrantado, com o coração sincero, então Ele nos recebe. Ele nos abraça e enxuga as nossas lágrimas. Em seguida, então, ele fala, tão certo como vive o Senhor, então nele serão pentidas as nações, nele se gloriarão. O ser pentido às nações significa um reconhecimento. Essas nações
reconhecerão que Deus é Deus de justiça, Deus de verdade. Deus que transforma o coração do homem. E muitas das vezes vemos através do nosso coração, nós sempre pessoas que às vezes dizemos, amamos ao Senhor. Mas muitas das vezes nosso coração está longe desse Senhor. Às vezes falamos pela boca, que às vezes tem um problema que falar é fácil, mas cumprir é difícil. Deus quer aqueles que falam, mas também cumprem. E lá ele faz o quê? No final ele vai honrar essas pessoas. E aqui já, nesse versículo 2, nós vimos na parte final o resultado. Um povo fiel serviria como testemunha às nações e eco da promessa de Abraão em Gênesis 12, 3. As nações serão pentidas. E as nações, aliás, então neles serão pentidas e as nações neles se gloriarão. O que diz? Se nós formos a ver Gênesis capítulo 12, nós estamos vendo Deus chamando Abraão para um lugar distante. E o que ele faz? Vai, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Mas eu também irei contra aqueles que amaldiçoarem. Isso é o quê? É uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Então Deus faz aliança assim com o seu povo. Mas se esse povo for fiel e lutar por isso, investir da sua vida. O verso 3, a segunda parte, a exortação e a purificação espiritual. Verso 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos, não cultivados, e não semeiem no meio dos espinhos. Essa aqui é uma metáfora que ele fala aqui, não é? Um chamado à preparação interior. Não como agricultor. Nós sabemos que o agricultor, ele sabe o que ele deve fazer para plantar, para sair uma boa lavoura. Nesta região aqui, o que é mais produzido? Vocês podem chutar aí? Aqui na região, o que é mais produzido? Na região. O que é mais produzido aqui? Nas fazendas, assim, uva. Café. Ok. E se você for a ver, esses agricultores, eles começam com alguns processos. Eles vão olhando a terra, vão preparando a terra, vão atupando a terra. Tem outros momentos que eles atupam depois de plantar. E vai começando a cuidar. Ele escolhe o terreno para fazer uma colheita. Aliás, para fazer a sua sementura. E lá no final, o que eles esperam? Uma boa produção de qualidade. Em que quando a pessoa vai lá no comércio, vai dizer, uau, eu quero aquelas uvas boas. Você não vai escolher aquelas uvas que já são empotrecidas, já estão quase vencidas. E quando você vê com seus olhos, vai dizer,
não sei o quê. Meu Deus do céu, Deus me livre. O meu dinheiro tem que comprar uma coisa saudável. Então, se o agricultor, ele prepara qualquer profissão, qualquer coisa que é feito, o que ele estava a dizer aqui? Deve ser preparado de uma forma boa e saudável, que gere algo esperado. E essa preparação interior eram os corações que estavam corrompidos, corações que desejavam adorar, idolatrias, deuses. Nós sabemos que naquela altura, naquela região ali, havia muitos deuses que eram adorados. Qualquer besteira era considerado como Deus sol, Deus água, né? Deus não sei o que. Deus de o que. Muita coisa que as pessoas colocavam no seu coração. Isso aqui. E carregavam. Idolatria. Prepara o coração. O coração limpo. Lava o coração. O agricultor, quando pega no arado, ele vai, não é? Trabalhando para que as coisas possam acontecer. Que tal também lavrar o coração? Para ser limpo, puro. Um dos exemplos, se nós vermos que a água tem sujeira, a gente bebe. Por quê? Sujeira, né? Queremos não, vamos estar problema. Deus gosta daqueles que andam puros no seu caminho. Então, chamado de preparação interior, lavrar o campo, significa quebrar o solo endurecido. Neste caso, o coração do homem. Espinhos representa pecados persistentes que impedem o crescimento da palavra e a aceitação das verdades bíblicas. É o que nós vimos hoje, que por que essa casa não está cheia? Por quê? Poderíamos fazer essa pergunta de reflexão. Por quê? O inimigo, ele trabalha todos os dias, todas as horas. A oposição, quando você quer fazer a coisa de Deus, a oposição se levanta. Quem é a oposição da nossa vida? O diabo. O nosso grande adversário. O nosso grande inimigo. Ele não quer ver nós aqui sentados, ouvindo e sermos desafiados pela palavra do Senhor, porque ele vai saber, ele sabe que não vai ter lugar facilmente no nosso coração. Mas aquele que leva um tempo sem ouvir nada da palavra, começa a esmorecer. Aí ele gosta de cutucar esses corações e mais trazer coisas em que eles possam esquecer a palavra do Senhor. Estamos comentando de manhã que às vezes tem pessoas que falam para a igreja e para a igreja porque está lavando roupa. Gente, tem toda semana para fazer isso. Às vezes está fala para ir no culto porque vai no encontro com os amigos. Mas esse encontro aqui não é que a pessoa torne por aqui, é um tempinho também. E às vezes as pessoas se esquecem que um dia os amigos vão embora, a família vai embora. Chegará um tempo que somente essa pessoa vai prestar contas na presença do Senhor. E não existe mesmo nós que amemos nosso familiar, não existe quando chega o dia daquela pessoa partir, ir para a glória e dizer, não, eu quero que eu vá com você. Me enterrem também junto, vivo.
Às vezes é difícil. Deixa que a pessoa vá tomar conta por si mesmo na presença do Senhor. Então, por que não se preparar agora? Por que não ouvir a palavra do Senhor agora? Por que é duro ouvir a palavra do Senhor? Às vezes não queremos ser confrontados com o pecado que está assolado, que está enraizado no nosso coração. Mas Deus é fiel. Vamos lutar e fazermos a nossa parte. É porque eles estão acostumados a ir à igreja. Não existe acostumar. Existe um coração movido, com sede de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Olhando o verso 4, que é o verso último, ele diz assim, ó, na minha versão: deixe circuncidar para o Senhor, circuncide o coração, ó homem de Judá e morador de Jerusalém. Eu poderia colocar aqui: circuncide o coração, ó homem de Campinas. Não é? É homens de São Paulo. Homens desse bairro. Homens desse país. Quando nós falamos, quando aqui ele fala da circuncisão, ali no Oriente Médio, até na minha cultura, um homem, para ser chamado homem, ele tem que ser circuncisado. A cultura dos judeus lá também chegou na África, principalmente na minha região. Tem que ser circuncisado. E aqui essa cultura é que se você não passar por esse rito, você não era puro, você era impuro na presença deles. Não poderia aproximar onde estão os judeus. Lembra-se do exemplo que eu tenho aqui? O que é preciso ser membro dessa igreja? Quais são os procedimentos? Então, aqui Deus estava a falar para o seu povo, usando exatamente aquilo que eles eram e que era a sua própria cultura. Mas é que nesse caso, não era circuncisar-te fisicamente, mas através do coração. É o coração que precisa ser transformado. O coração duro pode até ser retaliado, pode ser sancionado, mas aquele que tem coração duro permanece duro. Se Deus não tocar, nós podemos ver um dos exemplos quando Moisés foi falar com o faraó para levar o seu povo para a terra prometida. Foi fácil levar? Não. Por quê? O faraó estava obcecado por poder. Ele não queria largar. Queria continuar escravizando o povo do Senhor. Endureceu o coração várias vezes. Mas tudo tem o seu fim. Chegou um fim. Foi o que ele disse. Depois da praga, da morte dos primogênitos, ele se rendeu. Ele se rendeu. Então você começa a ver coisas vindo, atacando ele para que ele pudesse mudar o coração. E o coração não mudava. O coração não mudava. Foi preciso ser tocado algo mais importante que até aqui. Não posso ir mais. Desculpa, leva o fogo de Deus para lá. Pode levar em. Leva tudo. Quando o coração não é puro, não é circuncisado, é um coração que vai estar cheio de problemas. Às vezes nós podemos ver pessoas magoadas, pessoas que
Tem situações no coração que coisas que não foram perdoadas, sugando a pessoa, matando a pessoa no coração. Por quê? Não pode dizer, olha, eu reconheço que eu fiz uma coisa que não poderia fazer. Me perdoa. Porque se o coração não ser lavado, meus irmãos, é algo que vai nos matar. Agora, Cristo veio por isso. Oferecer perdão àqueles que não mereciam perdão. Para que todos fossem perto da glória do Senhor. E todos fossem recebidos e amados por Ele, mesmo com essas diferenças. Vamos lá. Então, circuncidar do coração, uma imagem espiritual de purificação e aliança verdadeira com Deus. Podemos também ver em Deuteronômio capítulo 10, 16, em Romanos 2, 19, 29. Aqui nós já vimos a advertência. Se não houver arrependimento real, virá o juízo divino, comparando com um fogo incontrolável. Já a parte final. Olha aí, a parte final. Deixe de circuncidar o coração, aliás, circuncidar para o Senhor. Circuncida o coração, homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja que ninguém possa apagar. Vocês imaginaram? Eu não sei aqui. Será que vocês já viram uma coisa, um incêndio incontrolável por aqui, que até pode vir um bombeiro e não conseguir apagar? Se render ao fogo? Nós já temos água, já temos equipamento, mas nós não conseguimos apagar isso. Deus estava dizendo, há uma condição que você está perto de mim, voltar para mim. Mas caso não se arrependam, caso vocês não queiram que o vosso coração seja circuncidado, seja transformado, então o que é que eu vou fazer? Virá fogo. Virá um castigo final para acabar com vocês. Deus falando na sua palavra. Isso que nós podemos concluir. Sentença final. Nós vimos versículos anteriores falar verdade e justiça. Verdade e justiça. Lá no final vimos a sentença. Quem vai ser sentenciado é aquele que vai até o final. E na sentença sai a separação. Ou você é absorvido, ou você é condenado. Aí você vai na condenação. Sabemos quando sai a sentença final, o julgamento final, você já é separado e você vai para onde você vai sofrer, onde você vai ser encarcerado e nunca mais ser livre. Mas quando você ser absolvido, a partir dali, mesmo que você esteja preso por um tempo, a partir dali, se você não ser achado com culpa, sai com alegria, sai glorificando ao Senhor. E festa, chegar em casa, churrasco, não é? Lançar foguete, porque é uma alegria. É isso.
Outro exemplo nós podemos ver na Bíblia é quando aquele filho pródigo, quando pede tudo ao seu pai, ele vai e depois lá ele experimenta a coisa mais dura. Depois volta. O pai reconhece, meu filho errou, mas agora você vê ele, com alegria, festa. Aí o outro disse, não, mas rapaz, esse homem aqui já tinha pedido tudo. Foi agora, meu pai está fazendo festa. Rapaz, injustiça, moço. Não é? É o trabalho daqui, ó. O cabra pegou tudo e volta e ganha de novo. Só para ver que tal Deus, que é Deus mesmo de verdade. Se um homem faz isso para com seu filho, imagine para Deus. Ainda mais maior. De princípio, nós somos pecadores e infalíveis. Nunca vamos ser justos, mas somos lavados. E a condição é que nós possamos reconhecer e pedirmos perdão. Mas também nós sermos perdoados. Terminando, vamos aplicar isso nos nossos dias, hoje. Já fiz algumas aplicações diretas aqui, mas eu separei alguns pontos para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, Deus não se contenta com mudanças superficiais. Ah, não, eu estou mudado. Eu sou nova pessoa. Mas lá no interior, não é nova pessoa. Deus não quer isso. Ele quer nos desafiados para a verdade. E isso deve ser a nossa luta todos os dias. Porque jamais podemos agradar ao Senhor. Segundo, devemos crer que toda disciplina é necessária para que o nome do Senhor seja glorificado. Se existe um filho que não recebe disciplina, quando erra, alguma coisa está errada. Eu me lembro muito bem que eu apanhei com meu pai e eu cheguei a falar, o senhor não é meu pai, porque me bateu até o ponto que eu não suportei. Mas eu hoje, depois de um filho, sim senhor, papai tinha razão, tem que disciplinar. E às vezes Deus é assim conosco. Mas se passarmos do limite, deixa nos falar. Ele estava dizendo para o público, se passar, se não aceitar, seria o fogo. No final. Temos conversa não. Então, isso era coisa que precisava ser transformada. Então, também podemos ver aqui outra coisa. A nossa fé deve ser vivida com verdade, sinceridade, juízo, discernimento, justiça, retidão. Deus vê o coração na adoração do seu povo. Ah, eu adoro o Senhor. Glorifico o Senhor. Mas o coração não tem nada. Ah, não, eu vou para a igreja. Eu sempre louvo ao Senhor. Eu faço o que o pastor manda fazer. E o seu coração, como é que está? Diante do Senhor. Não diante dos homens, mas diante do Senhor. Está sendo que reflete. Então, nós estamos sendo desafiados aqui para que possamos ser mudados interiormente. Se mudar o interior, o físico, o exterior será uma beleza. E viver sem fim.
Outra coisa, como a terra preciosa precisa de ser arada antes de plantar, o coração precisa de ser quebrantado antes de Deus operar na vida de um pecador. Nós vimos que primeiro o homem ouve, depois crê, e depois se arrepende. Não é? E é recebido pelo Senhor. Então, Deus conhece o nosso coração, antes de tudo e antes de mais nada. Será que o nosso coração existe espinhos que impedem? Será que existem espinhos, hábitos, mágoas, pecados ocultos que impedem que a palavra de Deus possa frutificar? Uma pergunta de reflexão. Não precisa responder. Só para a nossa reflexão. Marcos 4, 18 e 19, parábola do semeador. Onde tem caído a palavra de Deus é o nosso coração? Em que terreno essa palavra tem encontrado o nosso coração? Um terreno cheio de pedras? Um terreno cheio de espinhos? Um terreno cego? Ou um terreno fértil? Como tem sido essa palavra quando é plantada no nosso coração? Temos desejo ainda? Fica na reflexão. Devemos cultivar intencionalmente o coração aberto a Deus por meio de oração, confissão, leitura da palavra de Deus e obediência. Devemos lutar para isso. Todos os dias da nossa vida. Será que eu estou realmente voltando para Deus com todo o meu coração? Voltando atrás dos tempos. Será que nós temos voltado para Deus com todo o nosso coração, com alegria, todos os dias? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar. Porque nós somos miseráveis. Só Deus pode nos ajudar. E rogarmos a Ele todos os dias que nos ajude, nos encontre preparado. Não sabemos o dia e a hora em que nós vamos encontrar com Ele. E se nós sermos chamados, como nós vamos prestar conta? Se Ele vier hoje nos levar a cada um de nós, qual será a nossa resposta? Estou pronto? Não, me deixa, Senhor. Me deixa, Senhor. Eu ainda tenho filho pequeno. Preciso cuidar do Acer. Pelo menos ele crescer. Não, o Senhor tem os meus projetos. Eu ainda quero ver os meus netos. Ou não, ainda eu tenho mais dias. Senhor, me deixa mais um pouco. Talvez teríamos desculpas aqui. Mas vamos nos lembrar que nós vamos ser pegos de surpresa. Agora, melhor é aquele que se prepara antes de chegar à surpresa. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por falar ao nosso coração. Nos ajude. Que a cada dia possamos ser parecidos com o Senhor. Livre de todas as situações que muitas das vezes não nos deixa nos aconselhar a tua palavra. Às vezes andamos longe da tua palavra, Senhor. Livra-nos e nos ajude para que nós possamos caminhar. Abençoa essa semana, Pai.
que estamos começando. Cada um de nós, as nossas lutas, mas também as nossas vitórias. O Senhor esteja multiplicando e abençoando também, e que possamos experimentar o seu amor e a sua graça todos os dias da nossa vida. Abençoe essa igreja, multiplique essa igreja, faça crescer essa igreja por sua vontade. Cada irmão envolvido, cada irmão voluntário, o Senhor anime-o, mesmo em tempos difíceis. Também colocando o pastor, que todas as lutas, às vezes é necessário, para que o seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.